musicais que compõem a melodia. Quando acorda o pensamento, são livres como poesia, pois libertam a pessoa como orquestra sinfonia, tornam seu mundo melhor, bem melhor a companhia. Cantar é nosso direito, ser feliz com cidadania. Por isso, amigo e amiga, venha conosco cantar, venha dizer a tua palavra, tua posição sustentar. Nossas bandeiras de luta em nossa celebrar cidadania, viver e se emancipar. Que se educa o ser ir ao passo aonde pisa, se liberta da opressão com a prática escraviza, se compromete com o povo e no diálogo se atualiza. Coerente, sabe aonde vai, de onde vem e aonde pensa. Por isso, amigo e amiga, venha conosco cantar, venha dizer a tua palavra, tua posição sustentar. Nossas bandeiras de luta em nossa causa, para que outras pessoas também possam acordar, celebrar a cidadania e viver e se emancipar. Acordes vitaminados nos unam quase importantes os saberes, os fazeres e os projetos, infinidades, infinitudes, desafios que fazem eco, educação libertadora, vários diletos. A vencer em aprendizagens, as amizades e os afetos. Venha conosco cantar, venha dizer a tua palavra, tua posição sustentar. Nossas bandeiras de luta em nossa causa, para que outras pessoas também possam celebrar a cidadania e ver se emancipar. Acordes vitaminados que nos unam quase importantes os saberes, os fazeres e os projetos, professora. desafios que fazem educação libertadora, literário dileto, a aprendizagem, as amizades e os afetos. Mais uma obra temática em relação à pedagogia freiriana. Essas são obras que a gente foi criando num coletivo chamado Bem Viver. E de uma vez que a gente começou lá em Viamão, com o professor José Costa. Para quem me conhece, eu sou o Júlio Pereira, eu sou orientando do professor José. Sou professor na Universidade Estadual do Rio Grande do Sul, criado pelo nosso filho Rui. E a gente vai fazer mais duas músicas. Depois a última música eu gostaria que vocês me ajudassem a cantar.
Então, essa próxima música tem tudo a ver com essa história recente que a gente está vivendo, que é resistência, esperança e tempo de sangue. E essa música que eu toquei agora, o tango, que eu apresentei também no seminário na Argentina, que é Acordes Vitaminados, que é uma obra que a gente criou durante o seminário, com a professora Rafael, que eram os momentos assim, de intervalo, ou talvez, para a gente dar uma aquietada assim, nas nossas discussões, a gente fazia um momento de poesia. Nasceu aí nesses momentos. Vamos lá. Resistência em tempos de esperança. Não estou entendendo porque não está aqui as ferramentas. Damos saudade e estudar a resistência, a esperança. Dizendo ser racional e afinal só pensando nos seus ganhos. Para resistir é preciso ter esperança. A esperança fortalece o resistir. Se o tempo é estranho, é preciso ter cuidado. Pelo passado, para onde ir. Lei de pedagogia, nosso patrono da educação brasileira. É esperança, resistência, utopia. Há muito tempo erguemos esta bandeira a dialogar com lei de pedagogia, nosso patrono da educação brasileira. É esperança, resistência, utopia. A sociedade mais justa, dignidade para a vida e o bem viver, a resistência, a esperança em tempos estranhos, a liberdade, espaço vivo para o saber, a expressão da vida mobilizada, a academia, a educação popular, tantos saberes dessas práticas sociais, trocando mais o aprender com o ensinar, articular experiências e saberes, um cotidiano para a educação mais humana, dialogar com os estudos e os fazeres, basta os dizeres, pedagogia africana, articular experiências e saberes, um cotidiano para a educação mais humana, a dialogar com os estudos e os fazeres, basta os dizeres, pedagogia africana. Preservar debates e atualização, para a educação, a ciência e o popular. Em Paulo Freire, a cultura e literatura, e a criatura é seguro para criar. E por que não uma carta pedagógica? E por que não outras formas de expressão? Aqui estão as pesquisas de experiência e a convivência em comunicação. Articular experiências e saberes, um cotidiano para a educação mais humana, dialogar nos estudos e os fazeres, assumindo a pedagogia melhor. Há muito tempo
erguemos essa bandeira, a dialogar com freio e pedagogia. Nosso patrão é a educação brasileira, é esperança. E por que não outras formas de expressão? Aqui estão as pesquisas e as experiências, a convivência com a comunicação, a boniteza da esperança que é brilhante, a modernidade dá sentido à comunhão, a boniteza da esperança que é brilhante, a modernidade dá sentido à comunhão. Talvez um dia os gemidos das masmorras e os sons dos operários reuniremos vão se unir e oprimidos e a cicatriz dos guerreiros. Talvez um dia o silêncio os covardes nos desperte da inconsciência desse som.
as mãos como ser uma banda em norte a sul do Brasil, continente. Fala aqui. E alguém pode ficar de administrador dessa câmerazinha para poder virar ela também para as pessoas? Fica ali? Obrigado. Multiuso. Bom, boa tarde mais uma vez a todas, todos e todes. Eu estou meio no escuro aqui, mas enfim. Primeiro, agradecer a brilhante apresentação do colega Júlio, dizer que é uma alegria, a música realmente é muito importante nesses momentos. Queria agradecer a presença de todos, todas e todos que estão aqui hoje. A casa está bastante cheia, como vocês podem notar pelas imagens. Também estamos aqui com o pessoal lá da Unipampa, eu vou colocar eles aqui um pouquinho. Eu vou sumir o vídeo deles. Pedir aqui, deixa eu ver se eu consigo botar eles na tela grande. Não, tá. A Aniara Machado fechou a câmera agora, enfim. Mas nós temos um pessoal lá na Unipampa também, e quero dizer para vocês que nós temos 27 pessoas acompanhando de vários lugares do país. Vou citar aqui Rio de Janeiro, São Paulo, Maringá, Americana, São Paulo, Paraíba, Nazarezinho, Paraíba, Curitiba, então agradeço, Campinas também, Camaçari, na Bahia, Samambaia, Distrito Federal, Taboão da Serra, em São Paulo, enfim, a gente tem uma excelente participação aqui, Santa Bárbara do Oeste, também de São Paulo, então agradecer enormemente a presença de todos, seja no mundo presencial, seja no movimento, no mundo virtual. Nós tínhamos inicialmente pensado essa roda de conversas 2 horas e tínhamos falado que iria ser até umas 4 horas. Mas aí aconteceu que, como todos sabem, não mostra minha careca aí na câmera. Vou tirar a tua careca. A Mariela é mais bonita. Ou era, né? Enfim. Então, nós tínhamos marcado as 2 horas há bastante tempo e no sábado nós recebemos a informação de que o Lula estaria em Porto Alegre, vai estar em Porto Alegre às 3 horas, numa caminhada. Então, nós iríamos diminuir um pouco a nossa atividade, porém eu acabo de receber uma notícia e comunico a todos aqui que a caminhada foi adiada para as 4 horas da tarde, aqui em Porto Alegre. Acho que sentiram a força da nossa atividade e decidiram adiar um pouquinho a caminhada, então a gente vai poder ficar aqui até as 4 horas e irmos todos para a caminhada.
Acho que dá para sair aqui às 4, porque está marcado às 4 até, né, começar realmente a atividade, acho que demora um pouco. Meu computador está com a internet um pouco ruim, tá? É a internet da universidade, então talvez eu esteja falhando um pouco, eu peço perdão. Acho que sim, temos 2 microfones. Eu vou desligar o do computador. Vejam se escutam bem. Eu estou falando os 2 momentos, tudo online. Tudo online. Tudo online. Eles estão ouvindo bem. Aqui no chat, se vocês puderem me dizer se estão bem. Tá, perfeito. Então, agora vamos falar só com o microfone aqui da atividade. Então, essa é uma atividade da Conferência Freire, da segunda Conferência Freire, criando a ponte entre a universidade e a educação popular. E nós estamos prezando nessas atividades todas a questão da acessibilidade. Por isso, nós conseguimos o apoio aqui do setor de Libras aqui da universidade. Incluir Patrícia Jung, Angélica e Victória. Muito obrigado a todas as 3. E nós também temos usado nas falas também de se auto-identificar. Então, vou começar por isso. Eu sou Henrique, eu sou professor da Rede Municipal de Porto Alegre, sou doutor em educação, recentemente doutorado. Sou um homem branco, tenho cabelos compridos, pretos e alguns bastante fios brancos. Hoje estou sem barba e estou vestido rosa e atrás de mim estou na sala da universidade e atrás de mim tem uma janela, uma cortina bastante antiga, azul, numa sala bastante cheia. Particularmente, essa roda de conversa é uma iniciativa do Emancipa aqui do Rio Grande do Sul, da Universidade Emancipa, e também do coletivo Bem Viver, que é um núcleo de pesquisa em educação, em universidade, aqui da Faculdade de Educação de Porto Alegre, professores James Koski, Rafael Arnhard, e a professora Maria Eli Menro, e outras pessoas também que tem também bastante gente do Emancipa, agradecer os alunos que estão vindo hoje, o pessoal do Santa Rosa também, que é de outro núcleo aqui do Emancipa, mas aqui de Porto Alegre. Temos a presença do vereador suplente, será vereador a partir de fevereiro em Porto Alegre, Alex Fraga, que é também professor do Emancipa aqui em Porto Alegre, e eu acho que não esqueci ninguém, né, totalmente. E essa é a nossa atividade. Então, como que a gente pensou? A gente pensou nessa atividade de acolhida, que a gente agradece muito enormemente o Júlio, e a gente... Agora vocês me ajudem aí, porque eu ontem estava na conferência e acabei perdendo uma conexão aqui. Vou falar mais alto aqui para ver se o pessoal consegue enxergar, ouvir melhor ali no mundo virtual. Talvez as pessoas tenham que usar aqui o microfone daqui. Aí quer dizer? Ajustes técnicos. Agora só está comigo aqui, acho que vocês vão me escutar melhor, né? Vai ficar mais claro. Então, a gente tem algumas... Me ajudem aí, as poesias. Vai lá, Rodrigo, por favor, ajuda a gente ali. Uma licença, boa tarde. Só tem que falar aqui que o microfone está aqui. Vamos se ajustando aqui a marcação, né? Tudo do teatro, da marcação. Agora sim. Gente, boa tarde. Feliz de ver essa sala cheia, né? Foi um baita esforço no meio de um contexto bastante difícil, duro, que tem
exigido da gente, né? Mas é isso, Mafei. Nesse momento agora a gente queria convidar a professora para fazer a leitura da poesia. Então, mais a turma para a gente ter esse momento, né, de a introdução pelo lúdico também, né? A gente lembra, volta e meia aparece um meme que diz assim, né? Os canalhas tomaram o poder, o que faremos agora? Faremos poesia. E é fundamental, né, que a gente mantenha o espírito também enriquecido para dar conta desses momentos tão difíceis. Mas aí eu passo a palavra aqui para os professores. Sejam bem-vindos. Só tem que falar bem alto, tá? Para o pessoal. É difícil falar bem alto. Aqui. Aí. Uma boa tarde a todas, todos e todos. Sejam bem-vindas, bem-vindos e bem-vindas. Eu sou a professora Maria Eli, da Faculdade de Educação, trabalho com Filosofia da Educação, faço parte desse coletivo, que é um coletivo de pesquisa, de formação. É um prazer imenso, né, contar com vocês aqui, a universidade, ser esse espaço onde a gente possa discutir as questões da universidade, do bem viver, da formação política. Somos do coletivo Grupo Henrique, sou o professor Rafael, o professor Jânio, já também se apresentaram. Então, nós pensamos vários momentos, né, mas reduz o tempo, agora aumentou um pouquinho, então a gente vai ver o que a gente vai fazer nesse tempo. No primeiro momento, nós pensamos fazer uma leitura, né, breve, nós temos algumas poesias, né, porque a produção artística, a música, a literatura faz parte da nossa formação, e é fundamental para a nossa formação ética, né? Então, eu selecionei alguns poemas curtos, não vai ser muito tempo, que a gente possa, eu não sei declamar, mas fazer uma leitura para a gente poder refletir. E a nossa querida Fabiana, orientada do professor Jânio, do PPG da Educação, da Linha de Pesquisa, Educação, Culturas e Humanidades. Sou professora da Rede Municipal de São Leopoldo, professora das infâncias. Participo também do coletivo das professoras pretas em São Leopoldo. Estou muito feliz de conseguir estar aqui com vocês e me sinto parte. Só tem que falar um pouquinho mais alto para cá. Desculpa, é que a gente não está. Eu sou a professora Fabiana, da Rede Municipal de São Leopoldo, professora das infâncias, e aqui do PPG da Educação da URGS, orientada da professora Jane, da Educação, Culturas e Humanidades. Também participo do coletivo das professoras pretas. Estou aqui, então. Seja bem-vindo. Obrigada. A ideia, a sugestão de leitura do poema do Manuel de Barro, Biografia do Orvalho. Depois eu faço uma leitura breve do poema do Mário Quintana, Das Utopias. Tem outros poemas que depois eu comento, se você quiser compartilhar com os outros. Daí eu eu acho que é melhor ler mais próximo para lá. Ler como tu te sentires melhor. Ok. Biografia do Orvalho. A maior riqueza do homem é a sua incompletude. Nesse ponto sou abastado. Palavras me aceitam como sou. Eu não aceito. Não aguento ser apenas um sujeito que abre portas, que puxa válvulas, que olha o relógio, que compra pão às 6 horas da tarde, que vai lá fora, que aponta o lápis, que vê a uva, etc, etc. Perdoai, mas eu preciso ser outros. Eu penso renovar o homem usando borboletas. Várias mulheres. Eu vou fazer uma leitura bem breve, né? 4 linhas do poema do Mário Quintana, Das Utopias. Se as coisas são inatingíveis, ora, não é motivo para não querê-las. Que tristes são os caminhos, se não for a presença distante das estrelas. Muito obrigada. Segue o baile. Pode. Pegar o microfone aqui, né? Então, novamente agradecer a presença de todos. Eu estou bastante feliz de ver essa sala cheia, né? Não só com os colegas aqui, professores, estudantes da URGS, né?
que eu sou formado, enfim, oriundo da casa também, curso de História, professor de História agora, mas principalmente para os nossos estudantes, né? A gente sabe o quão difícil é acessar o ensino superior no Brasil, e a Rede Emancipa surge justamente nesse esforço de tentar quebrar, minimizar os filtros, né, que levam o acesso ao ensino superior. Aqui no Rio Grande do Sul, há 11 anos, a gente já vem atuando a partir das ideias dos cursinhos populares, mas não só, né? E nascemos aqui junto com a luta pelas cotas na universidade, né? Eu não sei se a câmera está pegando, mas tem o Marcos Viana ali, estava presente, participante do movimento estudantil. A gente costuma dizer que ele é um imobilizado já do cursinho, né? Ou seja, faz parte já da história mesmo. Só das informalidades. A educação popular como sacanagem. Que é isso. Mas brincadeiras à parte, é isso, né? Ficar feliz de ter os nossos estudantes aqui hoje, mesmo que ainda não tenham passado pelo vestibular, ou SISU, ou outras formas. A universidade é pública, é do povo, a gente tem que botar o pé aqui dentro, a gente tem que conhecer, a gente tem que saber como chegar aqui, como entrar, a gente precisa entrar. E é essa a luta que a gente faz, né? A luta pelo acesso ao ensino superior, a luta pela educação pública, mas principalmente a luta pela democratização do acesso ao conhecimento, um conhecimento que seja transformador efetivamente da sociedade, né? A gente está vivendo uma crise múltipla, que se arrasta há alguns anos, né? E que coloca para nós a necessidade de repensar e recriar como efetivamente a gente vai seguir vivendo nesse planeta enquanto humanidade. Não só esse grupo que está nessa sala, não só a sociedade de Porto Alegre, do Rio Grande do Sul, mas do mundo mesmo, né? Como é que a gente vai se relacionar enquanto sociedade e essa sociedade comum. E esse é o eixo, né, Mafei, da proposta, que aí, gentilmente, o coletivo e a FAFEG abriram as portas para que a gente pudesse fazer essa atividade aqui. Essa é a proposta que a gente faz para o debate aqui hoje. Felizmente, a gente agora ganhou um tempinho a mais, porque, né, a gente vai participar dessa caminhada, é uma luta necessária, justamente para a gente poder pensar em construir este novo, né, essa luta eleitoral que está dada no Brasil agora. A gente vai se juntar ao ato aqui na sequência, mas ganhamos um tempinho, né, Mafei? E aí a gente pode fazer a atividade com mais qualidade, como a gente tinha imaginado também. Dito isso, não sei se tu quer também, mas tu já te apresentou, né? Eu acho que a gente podia falar podia passar, né? aqui primeiro antes. Da ambientação. Da ambientação para o pessoal poder enxergar. Aqui, né? A gente colocou aqui alguns cartazes que os nossos estudantes, professores produziram justamente para essas atividades, né, de campanha, enfim, que a gente está participando e que dão um recado do que efetivamente a gente quer, né, a partir da educação. E a bandeira da Marielle para nós é significativa, não simplesmente por tudo que ela representava, mas porque ela também era filha de cursinho popular, né, no Rio de Janeiro, Favela da Maré, enfim, ou seja, tem todo um simbolismo ali que para nós é muito caro, e a gente fez questão de colocá-lo, estampá-lo, junto com o nosso mote, né? A nossa arma é a educação. Mais livros, menos armas. É isso que a gente quer construir a partir do movimento de educação popular, junto com a universidade, junto com as escolas, né? E as pessoas que o fazem, que é isso que é o importante. E também ali temos o livro Universidades Emergentes, que é a produção do nosso grupo de pesquisa aqui da universidade. Agora, para esse momento, a gente vai ter dois momentos. A gente vai ter um momento de leitura de alguns trechos que têm a ver com a universidade, com o bem viver e com a educação popular. O Júlio está ali mostrando o nosso livro do grupo de pesquisa, Universidades Emergentes no Brasil. Eu não enxergo o outro, mas dá para ler. Enfim, nós temos alguns trechos que a gente vai ler aqui presencialmente. Talvez o pessoal da Unipampa tenha um trechinho que pode ler. E depois a gente vai fazer da seguinte forma: a gente vai separar em pequenos grupos para fazer uma conversa. Porque como a gente vai ter mais tempo, acho que vai dar, né?
Podemos voltar à ideia original. A ideia original. É. Daí a gente vai fazer assim, o pessoal que está online, a gente vai criar uma sala online. O pessoal que está na Unipampa vão conversar na Unipampa, tá? E aqui em Porto Alegre, acho que a gente pode dividir talvez 2 grupos, acho que dá para fazer um canto da sala e o outro canto da sala, para a gente debater os textos que têm a ver com o nome dessa atividade, que é Universidade Bem Viver, Desafios para Pensar a Educação Popular. Então, a gente queria... a Marcela e a Maria Eli estão ali cortando os trechinhos, e pergunto para o pessoal da Unipampa, que tem os trechos, vocês querem ler um dos trechos? Você diz dos trechos que você nos enviou, Eles certo? têm os trechos. Oi, repete, Niara, que a gente não ouviu, estava baixinho o som aqui. Tá. Você diz desses trechos que você nos enviou, certo? Isso. Escolhi um deles para vocês lerem também. Tá, pode ser esse da educação popular, que é o segundo trecho, logo depois do bem viver. Pode ser. Tá ótimo. Tanto faz a ordem, na verdade, né? Podemos... Sim. Mas depois, né? A gente vai ler primeiro em voz alta para todo mundo conhecer, certo? Quem é que está com os trechos que pode ler? Qualquer pessoa. Convidamos, na verdade, qualquer pessoa que queira ler os trechos. São quantos trechos? São 4 trechos, tá certo? Tá. Só um pouquinho que a gente está cortando aqui. Eu vou colocar a lista de presença para quem está online e para quem está aqui assinou já a lista de presença, né? Então, já vou compartilhar o link com vocês que estão online, certo? Diga. Posso fazer uma sugestão? Pode. O pessoal que está conosco online, né? Não a turma da Unipampa, mas os demais, se tem um link dos excertos, a gente pudesse deixar para eles também no chat. E aí a turma pode ler lá, e aí no momento das inscrições todo mundo pode participar, né? Certo. Então, pessoal que está online, não sei se vocês ouviram, o Rodrigo sugeriu aqui que a gente vai distribuir o arquivo com os links para vocês, e daí vocês podem acessar online também, certo? Eu vou só abrir ele aqui para copiar e depois eu transmito o link de presença. Só um minuto. Acho que tem ali, não tem? Que a ideia é, um vai ser lido pela Unipampa e daí a gente vai ler em voz alta, né? Tem cópia para nós? Tem cópia para nós? Sim. Aí quem quiser ler. Bem escola agora, tá, pessoal? Pega um, passa adiante para o colega. Não é pronto. Pode ser também, né? Cada dois. Isso. Pode fechar mais. A gente já... Mas acho que depois vai ser legal, depois a gente faz porque ele tem na dele.
Quem vai ler o primeiro trecho, então, que é sobre estão distribuindo ainda? É que não precisa ter todo mundo, pelo menos para a gente ouvir, para a gente poder depois ir para os outros grupos. Não, são textos de autores, autoras, que a gente tentou pegar homens brancos, homens negros, mulheres negras. A gente fez uma síntese, na verdade, né? De tentar pessoas representantes. Um texto é do Freire, um texto é da Nina Lino Gomes, outro texto é de um boliviano, que é o Pablo Solon, indígena da Bolívia, do José Dias Sobrinho, Paulo Freire, nosso velhinho querido, e acho que é isso. E da Rita Segato, autora argentina, também socióloga, trabalhou por anos no Brasil também. E a Nina... me atrapalha, isso me atrapalha com o nome dela. Muito bem, quem é que vai ler o primeiro texto do... Temos uma inscrição. Chega ali, por favor. Pode. Não tem ordem, né? Na verdade, os temas são sobre bem viver, sobre universidade e educação popular. Convido o Marcos, então, para ler. Vem aqui para... Boa tarde. Vamos ler, então. Isso aqui eu gostei, ó. Educação para direitos. Uma parte importante dessa educação deve ser direcionada para trabalhar a noção de responsabilidade, pulsão ética e ativismo voltado para fazer valer os direitos existentes e a sua constante expansão. O aspecto mais democrático dos direitos humanos, porque escapa à profissionalização, pode ser obra de toda e radicalmente qualquer pessoa e depende de uma prática constantemente deliberativa. Rita Segato, Crítica da Colonialidade em 8 ensaios. Ótimo. Quem vai ler o próximo? Pode. Aqui na frente, Thaís, por favor. Para que os saberes construídos pela comunidade negra e sistematizados pelo movimento negro ocupem um lugar nas escolas e na produção do conhecimento, bastaria somente uma mudança na estrutura do currículo e nas políticas educacionais? Ou no investimento em ciência e tecnologia? Portanto, uma intervenção nos bastaria? Ou precisaríamos ser mais radicais e elaborar uma proposta que rompa a estrutura secular das escolas, da universidade e da ciência que temos? De quem é o trecho? Pessoal da Unipampa quer ler agora? Pode ser? Me escuta bem? Sim. Então, ok. Não vejo como a educação popular, não importa onde e quando, pudesse ter prescindido ou possa prescindir do esforço crítico a envolver educadores e educadoras, de um lado, e educandos do outro, na busca da razão de ser dos fatos. Numa perspectiva progressista, a educação popular não pode reduzir-se ao puro treinamento técnico. Paulo Freire, Pedagogia da Esperança, de 1993. Muito obrigado. Tem mais um ainda, Marcelo. Tem um que é em espanhol, que é o do Pablo Solon. Alguém se arrisca? Tá. Pedir para o pessoal que está lendo ler mais pausado, tá? Para o pessoal de Libras poder interpretar corretamente, certo? Vou estar em espanhol, mas eu vou tentar dar uma... Posso? Uhum. O texto é Possível Viver Bem, do Pablo Solon. Viver bem. Em termos concretos, isso significa que, em vez de buscar a eficiência através das regras iguais para grupos, setores e países desiguais, devemos promover regras diferentes que favoreçam
os desafortunados, desavantajados, para que, no lugar de favorecer a todos. O viver bem é o encontro da diversidade, abre aspas, saber viver, fecha aspas, e praticar a pluriculturalidade, e conhecer e aprender a diferença sem arrogância ou preconceito. O viver bem propõe um encontro intercultural entre diferentes culturas. Não há só uma alternativa, há diversas alternativas que se complementam para formar alternativas sistêmicas. Muito bem, muito obrigado. O Paulo Solon, que é um indígena boliviano. E o nosso último trecho é o do Dias Sobrinho. Quem é que vai ler? Sim. Ah, é? Então, em homenagem a eles, vamos ler bem e prestar bastante atenção. Há, então, uma distinção fundamental entre educação bem público e educação mercadoria. Enquanto a primeira tem como referência central o aprofundamento do bem comum segundo valores da equidade e da igualdade democrática e social. A segunda tem seu foco no lucro do empresário e no desenvolvimento de uma sociedade competitiva e dominada pelo individualismo possessivo. Sociedade constituída por indivíduos que competem entre si pela posse de bens particulares. É uma sociedade partida, injusta e violenta. Sociedade cimentada pela valorização dos valores sociais e pelo ideal do bem comum, tendo a ser mais coesa e fortalecida, embora jamais isenta de contradições e conflitos. José Dias Sobrinho, Educação Superior, Bem Público, Equidade e Democratização, Revista Avaliação de 2013. Muito bom. Obrigado. Então, a nossa ideia agora é a gente fazer esses grupos, talvez 20, 30 minutos, que vocês acham? Pode ser? De conversa sobre os trechos, e o que a gente pede? A gente pede que cada grupo tire uma ou duas pessoas que sejam relatores, né? Para um pouco sintetizar e trazer para o grande grupo. Então, o pessoal lá da Unipampa vai reunir aí mesmo, e o pessoal que está online, eu vou criar uma sala aqui para vocês fazerem isso entre vocês, certo? Eu espero que tudo funcione bem aqui, porque eu nunca testei essa funcionalidade, mas imagino que vai funcionar. Enquanto isso, eu acho que a Libras não tem como acompanhar todas as transcrições, obviamente. Mas, enfim, eu acho que quem tiver alguma necessidade pode acompanhar aqui, e as colegas voltam no final da atividade com todo mundo junto, certo? Então, vocês organizam aqui? Sim, justamente. E eu vou tentar ver aqui como é que eu organizo aqui a sala, tá? Então é isso. Vamos tentar dividir em dois grupos. Eu já sugeriria ali
Oi, pessoal. As câmeras aqui da roda, eu estou numa outra sala, tá? Para a gente poder conversar. Se vocês puderem abrir a câmera, enfim, ficaria bem legal para a gente poder se enxergar também. A Libras não vai poder transmitir agora, como a gente tinha avisado. Oi, Mara Lúcia. Deixa eu mudar aqui. Tudo bom, gente? Ok. Poliana vai mudar de câmera, enfim. Deixa eu mudar aqui. Agora todos podemos nos ver. Convido, então, se quem puder, abrir a câmera. E a ideia é a gente fazer, então, essa conversa, né? A gente vai... Vocês me escutam bem, né? Sim? Então, a ideia é que a gente faça essa conversa sobre esses tópicos, né? Que é a educação, o bem viver, e a educação popular, a universidade e o bem viver. E a ideia, então, é a gente conversar. Os trechos, na verdade, foram só para instigar um pouco a fala. Se alguém... Deixo livre a palavra. Quem quiser. Primeiro, nós temos que definir quem é que vai poder apresentar para o grupo aqui de Porto Alegre. Alguém se dispõe a fazer uma síntese da conversa? Que não fosse eu, seria legal. Eu não sou uma pessoa da síntese, eu sou prolixa, mas se ninguém tiver uma habilidade maior, eu posso fazer, não tem problema. O pessoal está tudo quieto aqui, eu fico pensando se estão aqui. Estão aí, gente? Estão aí? Me digam sim, me digam... Ai, que coisa. O mundo virtual tem desses problemas, né? Vocês conheciam esse... Sim, às vezes a internet é terrível. Obrigado pelas respostas. Sim, tem gente no trabalho. O mundo virtual nos facilita nesse sentido, mas, enfim, também nos dificulta nessa questão. Mara, acho que vai ter que sobrar para ti, então, enfim, acho que pode ser... Vocês conheciam esse conceito de bem viver? Vocês já tinham trabalhado com ele? Do campus de Volta Redonda, legal, Aline. Ainda não. O conceito de bem viver está ali no excerto, né? A ideia justamente é que seja... Enfim, não é uma solução única, né? Até o próprio autor, o Paulo Solon, ele coloca que não é uma alternativa única, mas é no sentido de tentar entender que, primeiro, que a gente vive num mundo sistêmico, né? Ou seja, nós somos parte da natureza, nós não somos conectados da natureza, e no momento que a gente, por exemplo, queima a Amazônia ou o Cerrado, enfim, a gente também sofre em outros lugares de todo o mundo, né? Não só do Brasil, mas, enfim, não é só aquele monte de animais e árvores e tal que estão sendo afetados diretamente, ou as pessoas que moram naquelas regiões, mas em outras regiões. Então, nesse sentido, é entender que existe um mundo sistêmico e que não existe a possibilidade de uma pessoa viver bem enquanto as outras vivem mal, né? Ou seja, ou o sistema viver, uma pessoa viver bem e o sistema viver mal. Então, por isso que o bem viver ela vem dos povos tradicionais, né, dos povos indígenas, tanto dos Andes quanto dos vários, do povo Amará, do povo Quechua também,
que traz justamente essa ideia enfim, de coletividade, né? Um diálogo também com os indígenas brasileiros, os guaranis, por exemplo, tem a questão do tecoá, né, que também é uma possibilidade da gente pensar junto, numa crítica justamente a essa sociedade que vê tudo como pela lente do consumo, pela lente do individualismo, e também a universidade como um conceito de um serviço, né, e não um direito a todos, um direito aberto. E, nesse sentido, a gente pensa que ele pode dialogar muito com a educação popular, porque pensa a educação para todas as pessoas, né? Para todas, sobretudo para aquelas pessoas que efetivamente estão muitas vezes excluídas do acesso à cultura universal, enfim, à cultura também local, enfim, várias coisas. Fiz essa fala mais para abrir, assim, e deixo aberto aqui para quem quiser também opinar, falar alguma coisa. Se quiserem contar também das experiências, de onde vem, também é importante isso. Deixo aberto tanto pelo chat quanto pelo áudio mesmo. Acho que eu vou dar o pontapé inicial, então. Eu gosto muito desse texto da Nilma, né, Lino Gomes. O livro ele é muito cortante, porque, até por conta das experiências políticas dela, ela tem a possibilidade de falar, né? É diferente quando você tem, é claro, não estou aqui negando a teoria nem a ciência, pelo amor, né? É claro que a gente defende a teoria e a ciência, mas, assim, quando a teoria e a ciência, ela vem marcada pela prática, né? Marcada na pele mesmo, né? E no caso da Nina, mulher negra, literalmente na pele, ela consegue falar da necessidade de que, assim, embora tenha participado, né, lá do governo federal e tenha trabalhado muito para que muita coisa acontecesse, de fato, trouxe aí uma série de possibilidades, né? Se não houver, até grifei aqui a frase desse que vocês trouxeram, né? Tem que ter uma coisa mais radical, né? Radical, penso eu, que é no sentido de ir na raiz da questão, né? Não radical no sentido, né, que as pessoas falam, você é radical porque você tal, defende algumas coisas aí, você é radical. Não, radical no sentido de ir à raiz do problema, né? E aí romper com essa estrutura secular da escola, da universidade, da ciência e, penso eu, da sociedade como um todo. No caso dela, que fala do lugar da negritude, ela traz essa ideia de que, como somos um país de passado escravocrata, o passado eu coloco entre aspas, né? Na verdade, romper com isso, pensar numa sociedade do bem viver antirracista, né? Anti-machista, anti-misógina, ir à raiz da questão, né? E aí, a educação, ela é uma das tantas ferramentas que a gente pode utilizar para isso, né? E aí tentando aqui fazer um link com as coisas que estão postas aqui. Não dá para ser uma educação qualquer, né? Tem que ser uma educação que tenha esse caráter da humanidade, né? Dos direitos humanos, que traz aqui a Rita Segato. E a educação popular, e aí, né, Paulo Freire, fica difícil até a gente desvincular o pensamento freiriano de tudo isso que a gente está falando aqui, né? A educação popular, verdadeiramente democrática e popular, ela só se consolida se a gente tiver, de fato, todos esses itens aqui, né, colocados. É isso que eu penso. Está aberto aí, gente. Boa tarde, pessoal, tudo bom? Eu entrei um pouquinho tarde, não peguei o início aí do encontro, mas dialogando, né, com a fala inicial aqui dessa etapa, né, dessa segunda parte, e o que a Maria Lúcia também trouxe, para a gente dialogar sobre a universidade e o bem viver, eu acho que é onde, desde o início, né, da caminhada enquanto estudante, que todos fomos e somos ainda, eu me considero ainda mesmo
com o término do meu doutorado, agora no ano passado. Eu me considero ainda um estudante que busca novos conhecimentos. Eu acho que é um percurso que vem construindo dentro de nós esse bem viver, né? E a gente, quando para analisar o próprio contexto que o nosso país chega na atual circunstância política, econômica, né, humana até, a gente para e pensa, falei, nossa, onde a nossa educação se desvirtuou para que metade da população brasileira consiga, né, se hipnotizar para uma ideia genocida, excludente e incapaz de buscar numa união coletiva, como Paulo Freire aí sempre nos convida, né, do diálogo, de uma conversa fraterna, de ver as bonitezas aí espalhadas no nosso país, soluções para o coletivo. A gente se vê cada vez mais excluído, e aí a gente se pergunta, e o bem viver, onde está nessa situação, né? Como ele foi tratado desde lá das séries iniciais até as séries de pós-graduação, extensão, pesquisa. Parece que não há um encontro, a teoria ela está distinta da prática, não é? E o desafio nosso é pensar sobre soluções de tentar reverter essa atual situação. Eu acho que é mais para problematizar aí o diálogo e tentar pensar junto, né, coletivo. A gente pode abrir aí para as participações. Só para complementar um pouquinho a fala do Vitor, né? Nós estamos num grupo de professoras dos anos iniciais, e o quanto desde do primeiro aninho é difícil inverter essa lógica mercadológica, né? A lógica do mercado, é muito difícil. A gente quer trabalhar de alguma forma assim, onde a gente priorize a autonomia das crianças, o ouvir a fala da criança, mas aí vem, né, conteúdo em cima de conteúdo, burocracia em cima de burocracia, e tudo na frente do que é mais importante, né? Mas acho que nós estamos aqui num espaço onde nos permite refletir sobre isso, e só isso já é um grande ganho, não é verdade? Eu vou ler aqui a fala da Aline, aqui até para a Mara sintetizar aí, que as instituições federais ainda carecem de maior abertura para as camadas populares e acolher saberes diferentes. A distância da linguagem é uma questão importante a se considerar quanto a esse afastamento. Eu acho que isso é bem importante, assim, porque muitas vezes a própria língua portuguesa, a forma como a gente lida com ela, né, a forma como a gente... a história da língua culta, né? Ou seja, o que seria a língua culta? Seria culta com base em quais preceitos, né? Então, tudo isso eu acho que tem a ver, sim, eu acho que nos distancia muito, assim, de vários setores populares e que se sintam acolhidos na universidade, né? Eu acho que por mais que o bem viver seja uma utopia, eu acho que é bom que seja entendido como uma utopia, que é uma ideia que a gente vai perseguir, né? Eu acho que na nossa prática cotidiana, na universidade, na educação popular, a gente ter essa ideia de tentar perseguir isso, ou seja, de tentar perseguir o acolhimento, de tentar perseguir essa ideia do Freire de acolhida, de aprender com as pessoas, né? Não apenas uma educação bancária de transmissão de um lado único, da gente ter esse coletivo. Eu acho que ele é fundamental para a nossa prática, assim, e, efetivamente, Poliana, a questão por exemplo, da BNCC, que nos é imposta, uma série de leis, de burocracias que cada vez mais nos distanciam de uma leitura, de uma visão mais comunitária, mais localizada, né? E muitas vezes a gente chega com conhecimentos prontos e que são ditos como conhecimentos válidos por quem, né? Então, a gente tem essa ideia de perseguir essa utopia do bem viver, do relacionamento, da natureza,
o aplicativo de alfabetização, que o Bolsonaro diz que é a grande ferramenta para lidar com a pandemia, que é um absurdo isso, quer dizer, que é um aplicativo israelense, quer dizer, é uma coisa completamente maluca, assim, né, da gente pensar assim. Então, acho que são temas que são importantes, assim. Temos aqui uma fala da Ana Kilvia. A formação emancipadora de professores é muito difícil na educação básica. Temos um ativismo pautado em metas a serem cumpridas e o pensar crítico, entre aspas, tão caro nos escritos de Paulo Freire, muitas vezes fica como letra morta. Infelizmente, eu acho que tem muito disso, sim. E eu acho que, às vezes, o próprio movimento docente, talvez o movimento sindical, ele acaba ficando só nas questões salariais e esquece dessa pauta mais, enfim, mais coletiva mesmo, mais aberta também a outros temas, né, outras epistemologias, outras possibilidades de pensar o mundo. Eu acho que sim, é uma coisa para a gente perseguir. Mais alguém gostaria de fazer algum comentário nesses 4 minutinhos finais aqui para a gente retornar para o grande grupo? De repente, trazer o foco, né, para a realidade particular de cada um, né, a partir desse diálogo, de ver o que, enquanto nós, inseridos no nosso local de trabalho, de estudo, podemos contribuir para, né, alcançarmos esse bem viver, ou como foi falado, né, como uma utopia que nos movimenta, que nos faz sair do nosso estado de rotina diária, cotidiana, para uma mudança, né, uma possível movimentação para chegar lá. Vitor, você pode repetir o finalzinho? Eu não compreendi muito bem. Eu consegui entender até o ponto em que você falou da importância de cada um no seu local, né? A concepção do bem viver. Isso, de pensarmos, né, cada um no seu local onde está inserido, possibilidades de alcançarmos essa utopia, né? É óbvio que ela, como utopia, não vai se finalizar, né? É uma busca, um continuar de nos tirar do nosso estado de rotina diária, das tarefas cotidianas, para buscar soluções, né? E aí compete a cada um de nós, onde estamos inseridos, as nossas relações sociais, fazer um pouquinho, né? Tal como um beija-flor no incêndio, né? A tal da fábula, onde estamos, fazer um pouquinho para tentar solucionar a tragédia que a gente vive hoje. Posso só fazer um comentário? Dá tempo? Eu agora não anotei, não sei se foi no chat, mas alguém falou da importância do coletivo, né? Embora eu acho, né, concordo com o Vitor, acho que sim, cada um de nós tem essa, já que a gente pensa, né, já que a gente persegue essa utopia, cada um de nós tem essa responsabilidade, sim, de a todo instante estar ali, né, fomentando de alguma forma a discussão. Mas eu sou coordenadora pedagógica, né, na escola, e eu digo o tempo inteiro, gente, olha, a solução individual, ela pode até ser bacaninha, mas aquele radicalismo que eu falei, né, de ir na raiz do problema, eu penso que é no coletivo, né? Então, e aí, assim, no sentido da complementação, para ver se vocês concordam, cada um no seu espaço, mas unidos nesse coletivo, né? De pessoas que pensam que é possível mudar. Até porque, às vezes, sozinho dá aquela dor, né, gente? Desculpa, Vitor. Sim. Não, o cada um com o todo. O próprio movimento dialético, né? Isso, é na dialética. O singular e o universal. Perfeito. Perfeito, eu acho que é isso. Não sei se a Kátia queria falar, ela abriu um pouco a câmera, não sei, Kátia, se não...
Não, não precisa não. Só foi para mostrar minha carinha mesmo aqui, mas Tá bom, tá certo. iniciando a discussão. Muito obrigada, viu? Sim, então a gente vai retornar ali para o grande grupo, daí eu vou fechar a câmera um pouquinho para eu poder ir até a outra sala, tá bem? E depois a Mara apresenta para nós. Ok? Eu coloquei aqui no chat a lista de presença, se vocês quiserem aproveitar nesse momento para ir preenchendo, agradeço. Tá bom? Até daqui a pouco. Para mim não está aparecendo a lista de presença, para vocês, tá? Não, Eu também. também não, até subir aqui um pouco, mas não... Não tá, né? Tem que pedir, então, para... Postar de novo. Postar de novo. Ou ele colocou na caixa e só não deu o enter, né? Para poder enviar. Isso pode acontecer mesmo. Nós ainda temos tempo aqui? Não, né? Já acabou. Ele falou que encerrou essa parte do diálogo, e aí ele está voltando para a sala grupão, né? geral, lá onde eles estão. Né? E aqui a gente só espera para sair para voltar, né? Porque ele vai abrir a câmera lá para a gente ver todo mundo do presencial. Tá bom. Valeu. Mara, esse texto que você citou, ele foi disponibilizado aqui no chat ou não? Ou é algo que você leu O da Lina? trouxe? Isso. Ele é um excerto do texto O Movimento Negro Educador, que é um livro dela. Tá. É muito bacana, super recomendo. Vou buscar. Obrigado. Imagina.
pegar melhor. Estamos aqui organizando aqui a... Vamos lá, gente! Vamos lá. Pessoal, eu acho que agora temos mais sintéticos. Tá, pessoal. Obrigado, colegas. Pessoal, eu vi que o pessoal que estava aqui presencial organizou uns papeizinhos, não sei exatamente o que são, mas eu vou passar então para o mundo online primeiro para falar. Temos o grupo aqui, o que a gente reuniu, vou passar a palavra para a colega Mara falar para nós. Certo? Deixa eu colocar aqui ela. Posso falar? Já? Sim, pode falar. Então, depois de alguma timidez, né, a gente teve um panorama geral, né? E depois a gente foi entrando um pouquinho nos detalhes e tal. Aí teve participação do pessoal do chat e mesmo quem conseguiu se colocar, né, através do microfone. Bom, então, a gente meio que concluiu que o bem viver, nessa perspectiva do bem viver, não há uma solução única, né? Que é necessário a gente compreender, né, para perseguir essa utopia do bem viver, é necessário que compreendamos que nós pertencemos à natureza, né, que há uma conexão, né, nesse mundo, que é um mundo sistêmico, e que, portanto, cada ação individual numa parte do planeta, isso vai reverter de alguma forma, vai trazer consequência, seja positiva ou negativa, em algum outro espaço, né? Então, desmatar a floresta amazônica, por exemplo, que é algo que a gente tem discutido bastante, né, nos últimos tempos, as últimas, né? Enfim, isso traz consequência mundialmente, que é algo que a gente tem conversado. Então, nessa perspectiva, é impossível uma pessoa viver bem se existem no planeta outras pessoas que vivem mal, né? Há uma interligação nesse mundo sistêmico. Portanto, ele nos remete à ideia da coletividade, em contrapartida a essa ideia que a gente tem no sistema capitalista, que é do consumo, né, do individualismo, da meritocracia, né, onde a universidade, por exemplo, a universidade que nós temos no Brasil, é uma universidade que não é uma universidade inclusiva, né, não há espaço para todos, então existe aí um problema, né? Mas esse percurso é um percurso em construção, né? No Brasil atual, onde a nossa educação, ela se desvirtuou, né, de alguma forma, né? É complicado a gente olhar e perceber como é que chegamos a esse ponto, né? Essa sociedade tão excludente que acabou optando por um programa, por uma proposta de organização política e econômica que gera mais exclusão ainda, né? Totalmente distante da fraternidade proposta por Paulo Freire, que nos diz o tempo inteiro, olha, a resposta é sempre coletiva, né? Portanto, tem a ver com essa ideia que o bem viver nos traz, que a utopia do conceito do bem viver nos traz. Discutimos um pouquinho esse desencontro entre teoria e prática, porque a gente lê muito, a gente estuda muito, né? Muito se fala, mas a prática é essa que está aí, que a gente conhece, que não é uma prática inclusiva. Mas existe a possibilidade de romper com essa estrutura que está posta, e a gente entende que é pela educação, a educação verdadeiramente democrática e popular, como nos ensina Paulo Freire, que é uma das possibilidades, uma das ferramentas, né, que nos fortalece para isso.
discutimos a dificuldade, por exemplo, na educação básica, de romper com essa lógica mercadológica. Fica difícil construir uma autonomia da criança que está inserida nesse mundo do consumismo, nesse mundo, né, da disputa o tempo inteiro. Portanto, as instituições, de um modo geral, mas as instituições federais, elas não estão abertas para as camadas populares. Existe uma linguagem que é totalmente distante, que, portanto, afasta as camadas populares do espaço da universidade. Mas, mais uma vez, a gente voltou a dizer, bom, então, quem é que consegue? Qual é a ferramenta bacana para poder tentar enfrentar essa questão? É a educação popular, né? É pela lógica da educação popular, é pela lógica do acolhimento que está tão presente nas obras de Freire, que a gente consegue buscar. A gente pode tentar romper com essa lógica, sempre pelo coletivo. E aí a gente foi dizendo que as políticas públicas, como a BNCC, nos afastam da realidade local, né? Então, lá tem uma série de metas que são metas comum a todos e, portanto, não respeita o espaço de cada um. Mas é possível, e nessa perspectiva, o pensamento crítico fica muito longe, né? Mas, mais uma vez, a gente foi de novo lá, a gente botava a questão, mas trazia uma solução. Qual é a solução? É justamente cada um de nós que tem essa perspectiva da importância e que deseja perseguir essa utopia do bem viver, é a gente se fortalecer em momentos como esse, né? Se fortalecer no coletivo, mas juntos, mas cada um no seu espaço, no seu local de trabalho, no seu local de estudo, né, junto aos seus vizinhos, a família, né, que acho que é o lugar mais difícil, a gente vai tentando romper com essas questões, né? Vai tentando levar essa ideia de que o bem viver, ele é possível, ele é um processo longo, né, demora a ser construído, mas ele não é impossível de ser feito, né? E mais uma vez a gente falou que a radicalidade da solução, né, ir à raiz do problema é sempre a partir de uma resposta coletiva. É isso, acho que é isso, colegas. Muito obrigado, Mara. De onde tu estás, Mara? Só para a gente socializar aqui. Eu estou em São Paulo, falo de São Paulo. São Paulo, capital. Legal, muito obrigado. Eu vou chamar, então, os colegas da Unipampa, Aniara, que também estão em outro espaço híbrido. Palavra com vocês aí. Tá ótimo. Olá, boa tarde. Me escutam bem? Sim. Tá ótimo. Obrigada. Então, gente, primeiro um prazer estar aqui com vocês, com todas e todos. Acabou que o nosso trecho sobre educação popular nos remeteu muito ao nosso curso. Então, vou apresentar rapidamente e depois vou trazer alguns elementos sobre o trecho aqui que a gente conversou da educação popular. Então, eu sou a professora Aniara, estou aqui com alguns colegas do curso de Educação do Campo, licenciatura, com ênfase em Ciências da Natureza, e discutir esse trecho, pensar esse trecho nos remeteu muito à nossa experiência de pensar o curso de Educação do Campo, de pensar o espaço da universidade, por diferentes motivos. Começando, né, quando a gente pensa em educação popular, em especial nesse trecho que traz a questão do esforço crítico, nos remeteu a pensar no nosso exemplo cotidiano de como romper com um sistema universitário que nos impõe cotidianamente aspectos que não possibilitam, muitas vezes, trazer o que é a sociedade, o que é a classe trabalhadora, o papel da classe trabalhadora na universidade. E quando nós pensamos aqui o curso de Educação do Campo em uma universidade pública, que sociedade que a gente está esperando formar? Ou que a universidade está sabendo lidar com essa sociedade, com esse povo que está chegando na universidade? Hoje, em especial, no curso de Educação do Campo da Unipampa, no campus Dom Pedrito, nós recebemos estudantes indígenas, quilombolas, trabalhadores e trabalhadoras rurais, trabalhadores e trabalhadoras urbanas e urbanos. Então, poucos hoje professores de escola,
Então, nós trabalhamos com um público que, historicamente, não pertencia à universidade. Então, como pensar dentro desse aspecto do esforço crítico e não nos reduzirmos à ideia do puro treinamento técnico e não reproduzir uma licenciatura que tenha como fundamento ainda, mesmo com toda a crítica, né, com todo o esforço da pesquisa e crítica ao tecnicismo, né, a redução ainda extremamente tecnicista da formação, como não nos reduzirmos ou como não reproduzirmos esse tipo de formação. Então, esse trecho nos trouxe algumas discussões, acabou que a gente até riu um pouco aqui, né? Vamos discutir um pouco, pensar a nossa formação, então, nos possibilitou com certeza aí avaliar alguns elementos do nosso curso, de pensar realmente que a universidade, ao mesmo tempo, não só o curso de Educação do Campo, mas a universidade, ela reproduz, e aí já foi inclusive dito pela colega Mara, né, que ela, de algum modo, reproduz esse tecnicismo e a escola reproduz tanto quanto. E isso fica muito claro quando a gente tem documentos como as DCNs, como um movimento aí a nível nacional, de que nos impõe cotidianamente a uma redução e a não olhar para a educação popular. Ou seja, o esforço crítico realmente ele acaba sendo muitas vezes pontual ou em espaços como esse que a gente tem hoje aqui de discussão. Enfim, em síntese, pensar em conjunto, né, pensar nesse coletivo e reforçar o papel da universidade pública como um espaço que, como garantir que a gente não reproduza de forma tão escancarada esse tecnicismo, né? E que a gente não se reduza a esse puro treinamento técnico, como muito bem aí criticado e colocado pelo Paulo Freire. Obrigada. Muito obrigado, Aniara, colegas aí da Unipampa, do campus de Dom Pedrito, pessoal que está online de outros estados. É importante situar que Dom Pedrito fica quase lá no Uruguai, né? Ou seja, bem na fronteira do Brasil lá com... Então, agradecer essa possibilidade da gente estar aqui reunidos coletivamente e à distância. Então, vamos agora à sistematização aqui dos grupos aqui de Porto Alegre. Fizemos 4 grupos, né? Então, como é que vocês pensaram aí a sistematização? Os relatores, né? Livre inscrição. Livre inscrição, então, dos relatores aqui. Vou fazer a chamada. Quem vai? Então, por favor. Bem ali pertinho, que ela pega o modo melhor. Valeu. Se apresentar, ótimo, né? Eu sou a Chayane, Só um segundinho. eu sou a Chayane, eu sou aluna da Emancipa. Eu sou o Gustavo, professor da Emancipa, aluno aqui da URGS também. Acho que a gente vai começar a ler os papeizinhos, né? Mas queria destacar, assim, a importância do espaço, né? A gente discutiu sobre os problemas da universidade, a dificuldade do acesso, né? As inúmeras barreiras que tem, mas aqui a gente está misturando, né? Desorganizando os espaços da universidade, assim, como um lugar inacessível, né? Uma torre de marfim quase. E aqui a gente está fazendo a aula do Emancipa aqui dentro, né? Enfim, fazendo um seminário sobre o Paulo Freire. Enfim, estamos desorganizando as lógicas dos espaços, né, para poder construir uma coisa diferente. Então, lê um pouquinho do que a gente escreveu, né? Cada um escreveu algumas palavras sobre o que a gente debateu. Mudanças vêm com movimento. Não há apenas um caminho. Mobilização em prol da diversidade. A educação é a melhor forma de diminuir a desigualdade social. Conhecimento é poder. A educação é importante para a sociedade por conta que todo mundo merece chegar na universidade, independente da cor e da classe social.
todos merecemos essa chance de crescer na vida através da educação. Precisamos revolucionar a educação, abraçar a diversidade e acreditar nos nossos jovens. Somos capazes e, com apoio, podemos mudar o nosso ensino. Educação popular é uma esperança que... Aqui. Educação popular é uma esperança que requer lutas emancipatórias para termos um horizonte de futuro. Acessibilidade à educação em vários níveis. Aqui são várias palavras, né? Andar junto, coletivos, processos e tempos. E essas são as nossas palavras, né? A gente conversou um pouquinho sobre a pandemia em si, né? Os alunos trouxeram bastante essa questão da defasagem, né? Da dificuldade da pandemia, que a educação ela não era o foco principal, né? Não eram as preocupações dos professores, inclusive, que deram seu relato ali no grupo, né? Trouxeram toda a preocupação com a vida, né? Antes de buscar um método de aprendizagem dos alunos, uma preocupação material com a vida, de infraestrutura, né? De preocupação com o outro, de tentar ver se estava tudo bem, de prestar auxílio, né? Enfim, a pandemia foi devastadora, talvez a pior conjuntura que esse país já viu, né? Com morte, falta de infraestrutura, ensino à distância sem acesso à infraestrutura, né? Enfim, falando um pouco da branquitude da universidade, como é um espaço permeado por um saber branco, né? Mas também a gente fala da importância do Emancipa, dos movimentos de educação popular, dos cursinhos pré-vestibulares populares, né? Nesse movimento de forçar essa entrada de outras epistemologias dentro da universidade, né? Outros tipos de conhecimento, e que é difícil. E a importância da gente mudar juntos também na faculdade. Exatamente. Não, a importância de estar junto, né? Às vezes não vai rolar, vai estar difícil, são vários os desafios, mas estar junto, né? Enfim, construir um lugar, acho que é importante. Muito obrigado. É isso. Acho que é um pouco... Grupo 2. Faz uma renda à luz, olha ali, ó. A Fátima depois Vem cá. Cadê a nossa relação? Vem cá junto. Então, Só dá um passinho para trás para aparecer mais aqui. Sou Fátima Cardoso, coordenadora da Emancipa Santa Rosa de Lima, né? E nosso grupo, então, composto pelas colegas ali e o nosso professor, o nosso querido aqui que está cameraman, né? E a nossa professora aqui. Foi um debate muito produtivo, foi um debate muito legal, né? Parabéns aos organizadores que trouxeram esses textos assim para a gente poder pensar e repensar a nossa educação, principalmente a educação popular. A gente tirou algumas palavras, né, como a equidade, pode ir colocando ali. A equidade, então, né, do José Dias, valores da equidade e da igualdade democrática e social. Possibilidade de enxergar o direito como um todo, sabendo que é possível estar em uma faculdade pública e que a democracia é o que ajuda a ter esses direitos sociais. Então, quando a gente consegue se enxergar dentro do nosso cursinho popular, né, com a mesma visão da equidade, sabendo que todos têm os mesmos direitos e que a democracia ela nos ajuda, né, dá essa possibilidade, então é o conforto da gente entender, né, o que Paulo Freire realmente nos coloca, né, o direito à educação, principalmente a equidade. Outro item que a gente colocou, né, que a gente debateu bastante, foi a questão da migração e os migrantes e refugiados, né, que vem aí falar sobre a história, a cultura de povos tradicionais, que são desvalorizadas e que faltam políticas públicas e interagir com essas culturas. A questão da cultura do próximo, né, e principalmente aqui no Brasil, por existir leis que permitem, né, ter imigrantes, mas que não tem políticas públicas que acolham os imigrantes, ela precisa que as pessoas tenham noção que a nossa educação ela tem que ser mais acolhedora, né, mais interagir com esses povos e muitas vezes entender, como o professor trouxe numa das frases dele,
o ensino deles, né, o diferencial, às vezes até maior, conhece mais do nosso Brasil do que nós mesmos. Né? Outra questão que a gente falou na nossa palavra-chave é o vácuo e a defasagem na educação pós-pandemia. O colega trouxe isso, né? A dificuldade que a gente tem de entender que a vida foi essencial e hoje a gente já está num processo de voltar para uma sala de aula, os estudantes terem provas, como o Leite aí colocar, o bimestral, e exigir que o estudante tenha notas, sem ao menos ter pensado que lá na pandemia, naqueles 2 anos, a prioridade era a vida, né? Então, a gente realmente tem que falar sobre esse vácuo, sobre essas dificuldades. E, por final, a gente falou do bem viver, né? Que é o espaço das diferenças. É preciso agregar e acolher. Aqui, quando a gente fala em agregar, né, vem todo esse contexto de uma educação popular emancipadora, uma educação que pode dar a possibilidade de lá as pessoas da periferia, né, estar nesse espaço aqui, que ele é nosso. E muitas vezes a gente acha que não é possível. E é possível sim. Também falamos sobre o nosso plano nacional como um direito de ser dado numa sala de aula, de ser como uma matéria, e ter a sociedade civil podendo optar em não só 50% ser aplicado, e sim que ele seja aplicado 100% e que as pessoas que fizeram ele, como a nossa Líbia, que não está aqui hoje, que puderam participar, pudessem falar, né, a essa construção e a sociedade poder optar por aquilo que ela acha que é o que deveria estar numa sala de aula, e não o que esse governo aí nos coloca. Então, a educação popular, né, através de Paulo Freire, é o que esse grupo aí, então, trouxe para poder debater. Parabéns aí. Terceiro grupo. Olha lá, Antônio. Olha lá, Fátima, o Antônio se fazendo lá. Vamos lá. Eu sou Vitória, sou da Emancipa. Eu sou a Luciana Albuquerque, eu sou do curso de Letras da UERGS, do cursinho Conexão. Eu sou o Antônio, eu faço parte do Emancipação da Rosa e também aqui da UERGS. Sou estudante da UERGS. Então, a gente fez uma discussão ali, os professores também, os alunos, da Emancipa. Então, ficou bem claro esse conceito, né, que a gente tem que trabalhar essa questão dos conceitos, a educação como um bem público, né, e não como mercadoria, e compreender esse poder que a educação tem de coletividade, né, numa perspectiva progressista também. A educação popular é esse campo de avanço. Também ali numa citação de Paulo Freire, ele sempre diz: não existe educador sem educandos, né? E educando sem educador. Então, é uma retroalimentação. À medida que a gente ensina, a gente aprende também, né? Então, tem essa possibilidade até dentro das salas aí da conferência, a gente conversou sobre isso. As propostas que como aqui já teve alunos do Emancipa, né, que hoje são professores, né? Então, essa é a questão da equidade, né? A gente também conversou bastante sobre a educação popular e como ela é importante para quem sai do ensino médio meio perdido, principalmente porque, como na educação popular, a gente conhece muito mais da pluriculturalidade, a gente tem muito mais introduzido as várias culturas existentes no nosso país. A gente também se conecta muito com a nossa identidade latino-americana, e não com a visão eurocêntrica que é necessária nessas escolas. Bom, acredito que a educação popular é exatamente isso, né? Essa pluriculturalidade. No nosso Emancipa e em muitos outros, possivelmente vocês também vão ver muitos imigrantes.
e cada vez mais a tendência é essa, né? E a gente tem que realmente colocar em prática o que é o Emancipa, que é o movimento, né? Os estudantes que depois se tornaram professores, ajudaram na construção do curso, e entender a dinâmica da nossa própria sociedade. E realmente a educação é para formar um exército de robôs, de pessoas realmente iguais, e a gente tem que ir contra essa maré e realmente pregar a pluralidade e colocar ela em prática, para realmente a gente ocupar esses espaços e ir contra a maré, e utilizar realmente a educação como nossa arma. Naquele texto do Bem Viver também a gente encontrou muitos conceitos ali, né? E a gente teve que conversar sobre isso, entender a pluriculturalidade que a colega falou, e a relação intercultural, né? Saber que nós somos formados por várias culturas, estamos também ali no território, o limiar, a divisão de outras culturas, as nossas culturas indígenas, nossas culturas afrodescendentes, africanas, e que a nossa língua, eu sou da área de letras, a nossa língua é permeada, e antes que nós tenhamos consciência, ela já está dentro da nossa linguagem, que nós temos vários vocábulos africanos, indígenas, aí terminologias açaí, Irapuru, Cepé, Charaju, vários sons, né, indígenas e africanos também, a colaboração da nossa língua. E daí nós fomos mais adiante um pouquinho, pensando ali o que foi esses 500 anos de colonização, como isso é apagado já na própria linguagem. O professor falou uma coisa muito que soa até como poesia, né? Aí eu falei assim, tipo assim, a gente pega a língua de vocês, né? O idioma de vocês, transforma ele para dentro da nossa cultura, e daí... Silencia, né? Pega a linguagem, silencia. Isso, achei até bem muito poético, né? Porque é justamente isso que aconteceu. Então, a gente já fala essa língua materna, mas ela está cheia de história, né? Está bem na nossa frente, essa própria invisibilização que houve, né? Então, a nossa língua é muito rica. Nós falamos sobre tudo isso e não fomos tão longe que os colegas falaram da sistêmica, já foram na pedagogia sistêmica, no planeta, que é muito lindo, né? Essa questão sistêmica, mas a gente ficou assim nos conceitos, enquanto a gente vai trabalhando, melhorando esses conceitos, né? A educação como um bem público, como um bem social, coletivo, a gente vai quebrando esses conceitos, né? E trabalhando assim, melhora a nossa consciência. Muito obrigado. Isso? Isso aí. Era muito isso. Obrigado. O último grupo, então, antes da gente encerrar. Vai só eu vou vir sozinha. Se quiser, o último grupo vai se deixar sozinha. Não. O professor Alex trouxe uma palavra muito boa da nossa palavra-chave, já que ele que deu, né? Eu ia falar junto comigo, então, sobre felicidade. Eu botei só música, né? Exatamente. Entre várias palavras que foram surgindo e sendo anotadas, né, eu destaquei criticidade, né, por conta justamente a questão do desenvolvimento da educação, ela necessita criticidade. Não dá para a gente interpretar a sala de aula como um lugar, né, que Freire muito criticava da educação bancária. Né? Nós não somos depositários de conhecimento. Há necessidade do senso crítico para a gente poder fazer essa construção do processo pedagógico. Isso entra num assunto que a gente começou, né? E girou um abrangente, e começamos a falar sobre a questão do aprendizado técnico. Nós somos ensinados nas escolas a ter apenas pensamentos técnicos que os educadores nos passam, os professores, orientadores, e desvalorizam muito o nosso senso crítico, o que trouxe no nosso assunto qual o perfil do estudante universitário.
ele necessariamente precisa ser um aluno perfeitamente técnico, ele não pode ter capacidade de pensar e ter livre de pensamento, querer entender o porquê, e quando as coisas acontecem? Outra palavra que foi destacada também, vínculo, não sei quem é que colocou, tá? Mas fundamental, tá? Principalmente para quem trabalha com os pequenininhos, sabe que se a gente não construir vínculos, não estabelecer o contato ali, né, a coisa não flui. E o quanto é difícil, conforme nós vamos crescendo, criando responsabilidades, se desvincular aquela visão talvez materna, como o professor mencionou no nosso debate ali sobre a questão da professora. Nos anos iniciais, vocês podem ver que são sempre professoras, o que nos dá aquela memória de mãe. A gente começa inicialmente a ver ela como uma mãe, ela nos cuida, ela nos acolhe. E conforme vamos chegando nos anos finais do fundamental, onde a gente vai começando a ter outras responsabilidades, a gente vai tendo uma visão diferente da vida, o que pouco nos prepara, às vezes pega surpresa, né? E nesse papo a gente acaba entrando sobre a questão dos ensinos nas escolas, que uma colega ali mencionou as condições financeiras, né? De uma instituição para outra. Eu vim de uma escola de instituição privada, nos últimos 2 anos de ensino médio. Eu tive acesso a coisas que outros alunos não teve, o que nós falamos sobre a elite. Chegando no assunto da elite, a minha instituição privada, ela separa os alunos de instituições sociais para os alunos de ensino privado. Por que eles fazem isso? A desculpa que foi passada para nós estudantes do colégio social é que não é justo eu estar com um colega que tem condições de comprar um iPhone 14, um lanche melhor, porque não faz sentido. Para mim não faz sentido, mas... Obrigada. Mas é justa essa segregação. Sim, é uma coisa que não faz sentido. Nós vivemos isso na sociedade. Eu vou sair aqui fora, eu vou no centro, quantas pessoas eu vejo com 300 sacolas de lojas diferentes, eu não tenho condições de comprar, eu estou ciente disso. Eu não sei o que passa na cabeça da elite, que eles acreditam que nós não temos noção das nossas condições financeiras, né? Ou da realidade que a gente vive, e eles nos separam, e não tem necessidade disso. O que a gente nota é que estudantes de escolas públicas ou bolsistas têm esse senso crítico. Nós sabemos refletir mais as situações. Os alunos de rede privada, eles são preparados para pensar apenas em si mesmos. Eles não têm esse senso crítico porque o mundo deles gira em torno deles. Eles são preparados para serem os melhores. Eles não têm empatia com a sociedade, eles não criam noção. Eles não criam noção das situações que se passam mediante a sociedade, a questão de dificuldade de ensino, dentre outros abrangentes. A gente tentar acelerar só para gente manter o tempo. Não, surgiu também a palavra direitos, né? Justamente, né, eu acho que isso resume muito das falas que foram feitas aqui, né? O acesso aos direitos, principalmente a educação, que a gente está debatendo nesse momento. E separação das universidades para quem tem bolsa e para quem paga, que é justamente o que falou, a invalidação dos outros tipos de inteligência nas escolas. Como a gente mencionou sobre a questão de alguns alunos terem o senso técnico, né? E a parte do senso crítico, que é muito desvalorizado. Então, acho que a gente, antes da gente encerrar, né, na verdade, a gente queria agradecer a participação de todo mundo, mas a gente queria, antes de que todo mundo se despedisse, na verdade, a gente queria assinalar a continuidade desse encontro, dessa possibilidade da gente se encontrar, também o pessoal que está online, enfim. Daí a gente pensou, na verdade, a gente, claro, está no meio da conferência, mas a nossa ideia é que a gente siga reunindo, e aí a gente pensou, talvez daqui a pouco, daqui um mês, mais ou menos, né, fazer um novo encontro lá por final de novembro, é isso? Início de dezembro, né? Então... Daí, a partir dos e-mails, aqui, o WhatsApp, aí a gente faz essa nossa convocação. Tá certo, gente? Agradecer a participação de todo mundo que está online, que está de outros estados, o pessoal da Unipampa já teve que sair.
e também aqui de todo mundo que está aqui presente. Sim, o Júlio vai nos brindar. Hã? Ah, sim, claro. Agradecer mais uma vez a presença de vocês, pessoal da Libras que nos ajudou, né? Tô ali, tô aqui, ó. Olá! E a gente vai para a caminhada aqui de Porto Alegre também, e é isso. Júlio, tu quer tocar uma saideira? Muito obrigado, pessoal.